Amigas, vamos sentar e conversar? Eu vim falar o meu relato pra vocês de como foi pra mim ir pro Rio de Janeiro. Sim, eu tô descabelada. Eu tenho que ir no banco daqui a pouco. Mas não me arrumei ainda, só fiz a maquiagem. E eu decidi sentar aqui e conversar com vocês sobre a minha ida pro Rio de Janeiro. Amigas, pelo amor de Deus, vocês são de casa, tá? Então não liga pro meu cabelo, porque eu tô ligando. Eu me chamo Thaís Farias e seja bem-vindo ao meu diário aqui neste canal. Um diário meu, onde eu venho contar pra vocês situações, dar conselhos, enfim. Onde eu venho falar com vocês aquilo que eu tô vivendo, ou que eu quero viver, ou que... Enfim. Eu conto coisas, eu relato coisas e eu vivencio coisas e mostro pra vocês aqui, por isso um diário. Hoje é dia 3 de setembro e eu vim relatar pra vocês e falar pra vocês como foi a minha ida pro Rio de Janeiro pela primeira vez e o que eu senti, se eu senti medo, se eu não senti, se foi bom, se não foi. E também sobre a volta em si. Vamos lá. Eu saí do Rio de Janeiro pra vir morar aqui em Sorocaba. Tem mais ou menos um mês. Tem um mês e pouco, vai fazer 2 meses que eu estou morando aqui em Sorocaba. Eu fiz aniversário agora dia 24 de agosto, por isso fiz a viagem. Retornei ao Rio de Janeiro pra poder passar o meu aniversário, meu primeiro aniversário, né? Depois de ter me mudado com os meus pais. Eu vi, né, as pessoas falando muito sobre isso, sobre ninguém falar sobre o fato de você passar o seu primeiro aniversário longe da sua família e tal. Não que não venha a haver outros aniversários e, enfim, talvez eu não possa ir por outras questões, trabalho e tal. E eu não queria passar esse distante deles. Esse é o ponto. Então eu fui pro Rio de Janeiro. E o meu relato que eu tenho para dizer para vocês passei quase 2 dias sem dormir direito. Sim, eu tomei remédio para dormir 2 dias antes e passei a semana inteira anterior à minha ida para lá com dor de cabeça, tá? Mas foi super assim, de boa. Com relação a tudo, foi de boa. Eu que estava muito ansiosa, por isso que eu tive que tomar um remédio para poder, né, amenizar. Não, eu não tomo nenhum tipo de remédio controlado, nem nada do tipo, mas nesse dia eu fui obrigada a tomar um sossega-leão, assim, de filha, minha filha, sossega, você precisa dormir, precisa descansar, senão você vai explodir e sua cabeça vai, enfim, né? E como eu tive muito pico de dor de cabeça, de coisas assim, quando eu estava no antigo trabalho, por questões de estresse e tudo mais. Então, e pressão alta também, né? Minha pressão foi a 18, a 16, 17, enfim. Por questões de estresse, entendeu? Então, eu fui tomei um remedinho pra me dormir. Mas no dia da viagem em si, eu só fiquei um pouco estressada, um pouco meio que sentida, não sei o porquê, até hoje eu não sei o porquê. Mas assim, eu fiquei meio, sabe, mais na minha. Eu não queria muito conversa com o Vitor Hugo, mas eu acho que isso tudo foi questão de ansiedade em si, tá? A viagem em si, quando eu fui de ônibus, eu também estava preocupada com isso, porque eu nunca viajei de ônibus e, pra quem não sabe, ou seja, todo mundo que tá aqui, eu tenho um pouco de medo de andar de ônibus, independente de ser pra viajar ou o dia a dia, sabe? Eu ia trabalhar e eu tinha, assim, medo de andar de ônibus, tipo... Enfim, eu não sei de onde veio. Na verdade, eu sei, mas também não sei. Medo, geralmente, a gente cria, né? E conforme eu assisti um filme que tinha algo relacionado a ônibus, sabe? E isso me causou um pouco de medo. E acabou que se criou um medo dentro de mim de andar de ônibus, né? Enfim, hoje eu ando de boa, porém, eu ainda fiquei com esse negócio assim, sabe? Tipo... Talvez eu sinta medo, talvez eu não sinta e tal. E esse foi o meu receio de ir de ônibus, mas eu fui. Enfrentei meu medo e fui. E quando eu entrei dentro do ônibus, foi super de boa, gente. Minha viagem foi super tranquila. Eu só fiquei com medo na hora da serra, porque tem uma serra, né? Serra das Araras, Canaras. Eu não sei o nome, não. Aqui entre Rio e... Ai, cadê? Isso. Entre Rio e São Paulo. E, cara... Ali eu fiquei com medo, mas não foi tipo, nossa, aconteceu alguma coisa, não. Foi tipo assim, cara, senti medo porque é uma serra, gente. Alto, eu tenho um pouco de medo de altura. É engraçado que eu não tenho medo de avião, mas eu tenho um pouco de medo de altura.
bastante medo de altura, me dá, sabe, uma sensação de que eu vou cair. Então, por isso que eu tive essa dificuldade, né? Mas enfim, entrei no ônibus, viajei bonitinho e tal. Fui até o centro de São Paulo sozinha. Lá, quando eu cheguei no centro, entrou mais um pessoal, acabou entrando uma pessoa pra sentar do meu lado. Mas eu fui super de boa, dormi, descansei e cheguei lá no Rio. Mas eu cheguei muito cansada no Rio, muito cansada. Eu me sentia assim, sabe, como se tivesse sugado a energia. Na hora da volta, gente, na hora da volta foi Cara, eu viajaria... Se a minha primeira vez indo tivesse sido tão de boas quanto a volta, eu teria viajado umas 500 mil vezes já na minha vida, assim, facilmente. Tipo, eu não senti medo, foi super tranquilo, a viagem foi super de boa, não tinha pessoas do meu lado, eu dormi umas... Sei lá, a viagem foi 8 horas de viagem direto. Eu devo ter dormido umas 6 horas de viagem, tipo isso. 6 a 7 horas de viagem. Eu não fiquei acordada quase nenhum momento. E eu não tomei remédio, eu não tomei nada. Eu simplesmente sentei e tava mais tranquila. Porque, como eu já tinha ido, então eu acho que isso meio que amenizou, sabe, esse meu medo. As horas que eu estava acordada, eu vi os lugares, né? Passei pela serra também sem medo nenhum. Aposto que você também bocejou. Eu sentei um pouco mais pra trás. E uma dica que eu dou pra vocês, não sentem tanto na frente ou no meio, porque o pessoal geralmente escolhe essas cadeiras, sabem, pra estar. E ônibus de viagem, dessas viagens curtas, o banheiro não está sujo. Pelo menos o que eu fui, que foi o da Catarinense, ó, um amor por vocês, tá, gente? Tava muito limpinho, mesmo com o pessoal indo fazer xixi e tal. Não tive nenhum tipo de dificuldade com relação a cheiro. Eu sentei na poltrona 33, na ida eu fui na 17. Na 17 não curti tanto, mas na 30... E eu senti mais a questão da descida, sabe? No ônibus. Mas na 33, que foi da minha vinda, eu fiquei muito bem. Da próxima vez que eu vier a viajar, eu vou sentar também novamente na parte mais traseira, sabe? Porque eu me senti muito bem. Eu gostei muito. E é isso, meninas. Esse é o meu relato da minha viagem. Eu fiquei com um pouco de medo na ida, quase não dormi de ansiedade, mas na hora da volta fui super ok. E eu gostei bastante. E eu viajaria novamente 1000 vezes. Se eu fosse todas as vezes, se eu soubesse que todas as vezes fosse conforme foi a minha vinda pra casa. Eu viajei de madrugada, tanto na ida quanto na volta. E foi muito bom. Foi muito ok. Cara, foi uma paz. Sério mesmo. Valores de viagem. Na minha ida, eu paguei 150 pra ir. Pra voltar, eu paguei 165. Já com taxa de seguro de vida e com todas as taxas lá que tem que pagar, não sei de que é, mas a gente acaba pagando. A passagem em si da ida tava 120. A passagem da vinda tava 139. 140, né? E eu achei super ok, porque foi uma viagem muito tranquila, tanto de ida quanto de vinda. Só que, como foi a primeira vez, eu acho que eu fiquei muito assustada. Então, por isso que acabou sendo meio que ruim pra ir. Mas pra voltar foi super ok, porque eu já tava meio que acostumada. Mas é isso, gente. Esse foi o meu relato, tá? Eu moro hoje em Sorocaba. Eu fui pro Rio e voltei pra Sorocaba, no caso. Eu acho que eu não falei isso no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Me ajuda aqui nos comentários se vocês querem saber como onde que vocês querem que eu vá pra mostrar pra vocês aqui. Se vocês querem que eu faça algum tipo de live, alguma coisa, enfim. O jeito que vocês quiserem eu vou fazer aqui pra vocês ficarem bem felizinhos com a minha presença aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.